Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Jânio Lima, mais uma vez aqui para o canal Python DS. Agora a gente vai ver a segunda parte da primeira aula da playlist de estatística básica com Python. Vocês vão perceber que como eu cheguei até a explicar na primeira parte do vídeo, que como esse assunto ele é extenso, eu vou gravando as aulas e em alguns momentos, quando eu verificar que dá para a gente fazer um corte para dividir e ficar mais fluida a forma de estudo, eu vou fazer o corte depois do vídeo já pronto, então não necessariamente os vídeos vão ser um vídeo completo publicado de vez. Então eu peguei a primeira aula que faz a introdução, depois fala das medidas estatísticas de posição, fui levando até a explicação da primeira medida, que é a média aritmética, calculada tanto a média simples quanto a média ponderada, e aí dei uma parada, né, para que vocês pudessem absorver o conteúdo. E agora nessa segunda parte do vídeo eu vou falar sobre média harmônica ponderada, propriedades empíricas das medidas de posição, vou começar a falar sobre moda e mediana e fazer os exercícios práticos. Então aproveitem o vídeo e continuem seguindo o canal e compartilhem inclusive comentários aí sobre dúvidas que tenham ficado da primeira parte, dessa parte, ou conteúdos extras que vocês queiram ver. Mas dentro da própria média você vai ter outras aqui. Eu vou passar agora para uma média chamada média harmônica ou média harmônica ponderada. A lógica é a mesma, você vai ter uma média calculada que vai ser a harmônica e você vai ter uma outra forma de trabalhar com ela de maneira ponderada. Existem situações, o livro ele fala de forma um pouco mais rápida, mas eu vou deixar um link para um blog que fala um pouquinho das situações em que você utilizaria a média harmônica. Como ele vai fazer a fórmula dela, ela vai ser isso aqui. Ele vai ter igual ao o n, que é o tamanho do meu conjunto de dados, sobre o somatório do inverso de cada uma das observações. Então ele vai ser como se eu estivesse invertendo o valor de cada um dos elementos do meu conjunto de dados. E aí, por isso que eu divido aqui o 1 sobre o elemento, então estaria aqui dividindo 1 sobre 10, 1 sobre 60, 1 sobre 360, que isso aqui seria o equivalente ao inverso de cada um desses valores. Eu faço o somatório desses inversos e pego o número do somatório, da quantidade de elementos e faço a divisão dessa quantidade por esse somatório dos inversos. E isso vai me dar o número da minha média harmônica desse conjunto. Alguns exemplos que o blog que eu citei, que vou deixar no link, traz, é você trabalhar, por exemplo, com valores inversamente proporcionais, como você fazer um cálculo de média de velocidade, de vazão de água, mas realmente aí você precisa, dependendo da tua situação, identificar se há alguma relevância ou algum ganho de trabalhar com esse tipo de média, mas é importante conhecê-la e ver a diferença entre ela e a média aritmética que a gente acabou de aprender. Eu peguei aqui nesse segundo exemplo dois conjuntos de dados. Para esses dois conjuntos de dados eu vou fazer primeiro aqui para o conjunto X. Eu estou chamando aqui a nossa média harmônica de XH. E aqui eu coloquei a fórmula mais parecida, não essa da equação matemática, mas a fórmula como a gente faria isso no Python, né? Então eu estou utilizando aqui o n sobre a soma do inverso dos valores aqui. Então isso aqui vai ser o resultado final da minha equação para chegar à média harmônica. Então eu teria aqui que a gente vai ter o n de x, né, que eu estou pegando o len, vocês já viram lá em cima a função len. Depois eu vou fazer o somatório de x, lembrando que aqui não vai ser o somatório simples, vai ser o somatório do inverso. Então para cada um dos elementos aqui, do x0 até o xn, eu vou realizar sempre aqui 1 dividido por aquele elemento. Então essa aqui é a notação de colchetes que a gente também aprendeu, é uma coisa bem básica que a gente aprendeu lá no curso de Fundamentos do Python. Quando eu pego uma variável qualquer e eu uso x, colchetes e coloco um número, eu estou trazendo aquele elemento. Então aqui eu trouxe o primeiro elemento do meu conjunto, fiz a divisão de 1 sobre ele, consegui o inverso do primeiro elemento. Fiz a mesma coisa para o segundo, para o terceiro, e aqui eu terei nessa linha de código o somatório dos inversos,
que é exatamente essa partezinha aqui da nossa equação. A divisão deles dois vai dar aqui a nossa média ponderada. Então, antes de fazer o cálculo, vamos exibi-lo aqui, que é o que está sendo feito aqui com esse print. Ele simplesmente mostrou que essa fórmula vai ser igual a 3, que é o número de elementos, sobre o somatório dos inversos, que dá 0,1194. E aí, por fim, o nosso XH, que é essa fórmula, vai ser exatamente uma média harmônica de 25,11. Então essa aqui foi a fórmula mais manual. Eu mostrei também aqui embaixo uma outra fórmula, que aí fica para vocês darem uma estudada e olharem, mas que vejam que o resultado aqui de ambas vai dar a mesma coisa. Aqui está só um arredondamento de 4 casas decimais que eu utilizei, mas o número, seja fazendo manual, seja fazendo dessa forma que é mais simples, que é com um loop, você vai ter a mesma coisa aqui. Então, muitas vezes eu não tenho uma função, Jânio, pronta para realizar como eu tenho a função min, mas no mínimo você usar funções básicas ou sintaxes básicas de linguagem de programação, como o loop, vai ajudar você a ter um código mais simples e garantir que você está fazendo o cálculo correto. Porque aqui é a forma que a gente chamaria mais naive, né? A mais ingênua. Eu estou indo um por um. Se eu errar alguma coisa desses números aqui, a minha conta fica errada. Quando eu faço com o loop, eu não tenho esse problema. Então aqui fez o cálculo, chegou ao número da média harmônica. Aqui embaixo eu fiz a mesma coisa para a média harmônica do segundo conjunto de dados, que é o conjunto que só temos 2. E aqui, quando eu fiz a média harmônica desse conjunto, ele vai dar o resultado igual a 2, que seria praticamente a mesma coisa que nós teríamos no conjunto de dados no cálculo mais direto, que seria com a média aritmética. No primeiro caso, provavelmente vai dar alguma diferença. No segundo, está dando absolutamente a mesma coisa. Vamos ver agora, para a gente encerrar essa parte das médias, a quarta forma de trabalhar com a média aqui, que é a média harmônica ponderada. E aqui eu trago um exemplo do livro. Você imagine que uma pessoa qualquer comprou 4 camisas a R$30, e duas camisas a R$50 cada. Então ele teve um gasto aqui de camisa de R$120 em camisas de R$30 e R$100 em camisas de R$50. Então aqui a gente tem uma série de elementos. A gente tem os gastos totais que ele realizou, nós temos os preços de cada camisa e as quantidades que ele comprou de cada uma dessas camisas. Com esses dados aqui, a gente consegue realizar a nossa média harmônica ponderada. A primeira coisa que eu vou fazer, que aí eu já fiz direto aqui, não coloquei fórmula, seria multiplicar esses valores, 30 por 4 e 50 por 2, que aí aqui a gente vai chegar ao nosso valor de gastos totais. Porque a gente vai precisar desse número aqui e desse aqui para poder realizar o nosso trabalho de ponderação. Aqui eu já estou fazendo, na hora que eu pego os gastos, que eu pego os preços e as quantidades, e como eu já fiz a multiplicação aqui direto, eu já vou ter o meu fator de ponderação aqui embaixo. Como é que vai ser o meu cálculo da minha média harmônica ponderada? Vai ser igual a 1 sobre, e aí vocês já viram lá em cima, quando eu divido o 1 por algum valor, eu estou trazendo o inverso daquele valor. Então ele está trazendo aqui, como o resultado da minha média harmônica ponderada, o inverso dessa continha aqui dentro, que é o meu fator de ponderação dividido pela minha soma da ponderação. A ponderação que eu estou chamando aqui vai ser o peso, vezes o 1 sobre os dados, cada um dos elementos de dados que eu tenho ali. Então a gente vai ter essa continha aqui sendo feita como a nossa ponderação. O que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro somar os gastos que eu tive. Então, eu estou tendo ali o 220. Depois, eu vou fazer a ponderação, que é pegar cada um dos elementos dos gastos ali, ou seja, gasto 0 e gastos 1, e multiplicar por 1 sobre o peso. Então, eu estou tendo aqui esse valor, o inverso desse valor, né, multiplicado por 1 sobre o peso. Então, vamos aqui. A gente vai ter como os nossos elementos aqui o 220 como sendo a soma dos gastos e o 6 como sendo a nossa ponderação, que foi esse cálculo que foi feito aqui utilizando o valor dos gastos vezes o inverso do valor de ponderação, que é o preço individual. Com isso, a gente chega à nossa fórmula, que é o 1 sobre a ponderação dividido pela soma dos gastos.
e aí a gente vai chegar à nossa média harmônica, que é 36,67. Então vejam que aqui, ao invés de eu fazer uma média direta do 30 e do 50, eu fiz uma ponderação aqui considerando o valor, a quantidade que foi gasta em cada um desses tipos de elementos, ou seja, dessas camisas. Cheguei ao valor dos gastos e usei esse somatório como referência para eu chegar na nossa média harmônica ponderada. Então está aqui dois tipos de médias, porém com 4 formas diferentes de cálculos, né? 2 diretas e 2 com ponderação. No notebook vai ficar mais algumas fórmulas aqui, a média quadrática, para vocês calcularem também. A gente tem, além disso, a média quadrática ponderada. Aqui a gente vai estar trabalhando normalmente com valores ao quadrado e em alguns casos a gente trabalha também com a extração da raiz quadrada dos valores. Isso aqui normalmente você faz quando você precisa trabalhar com valores que estão em grandezas cuja média direta não conseguisse representar bem o valor daqueles elementos ou a medida de centralidade daqueles elementos que você está trabalhando. Então tem mais explicações sobre isso no livro e fica aí o notebook para vocês realizarem os cálculos. A gente fez também aqui o uso deles usando as ponderações como sendo frequências em um conjunto de dados com distribuições de frequências. E mais aqui para o final, a gente vai ter também, acho que para encerrar essa aula de hoje, a gente vai ter exemplos para exibir isso na prática, mas uma questão muito importante sobre o que a estatística chama de relação empírica entre média, moda e mediana. Moda e mediana eu não falei diretamente aqui, mas eu falei que a média não é a única medida de centralidade. A moda e a mediana são duas outras medidas de centralidade que a gente vai aprender a calcular na próxima aula, mas que aqui a gente tem as explicações de forma bem rápida, né? A moda ela vai ser o valor mais frequente de um conjunto de dados. A moda é muito utilizada, inclusive, quando você está trabalhando com dados não numéricos. Imagine, por exemplo, que você quer ver uma análise sobre os nomes mais frequentes em numa escola, numa turma, e aí você poderia utilizar a medida chamada moda, que mede, que faz a contagem da quantidade de observações de um determinado valor, que pode ser um valor numérico ou um valor textual, como é o caso dos nomes das pessoas, e aquele que tem a maior quantidade de medidas é aquele que é considerado a moda do meu conjunto de dados. Então, ele é uma forma também de encontrar uma medida de centralidade. A outra forma de cálculo, que aí a gente já trabalha novamente com valores numéricos, é a mediana. A mediana ele vai pegar, imagina que você tem um conjunto de dados completo e ele vai analisar de forma ordenada esse conjunto de dados e identificar onde estaria mais ou menos o meio, o local onde até ele você tem uma concentração de aproximadamente 50% dos seus dados. Então são essas as 3 principais medidas de centralidade que se estuda na estatística. E a relação empírica são algumas fórmulas que, se você tiver atendidas essas condições que estamos aqui, que é a distribuição unimodal, quando você está falando de moda, você pode ter mais de uma moda, principalmente quando está falando em números, mas também se estiver falando de categorias ou de valores não numéricos, você poderia ter mais de uma moda. Quando você tem mais de uma moda, não dá para utilizar a relação empírica, mas se você tem apenas uma moda, apenas um valor que é a maior repetição, você poderia utilizar a relação empírica. A outra questão é a distribuição fracamente assimétrica, e aí a questão de assimetria dos dados tem a ver com a distribuição de frequências deles. É tema da parte inicial que eu falei que tem no livro, que explica um pouquinho. A gente vai ver alguns cálculos e alguns gráficos como o histograma que ajuda a entender a distribuição de um conjunto de dados, mas a assimetria significaria que você teria os dados com o que é chamado na estatística de uma curva gaussiana, ou curva de sino, em que a maioria dos valores estão ao redor da média. E a distribuição para um lado e para o outro, acima ou abaixo da média, é mais ou menos equivalente. Então, fracamente assimétrico, você teria que ter poucos valores concentrados de um lado ou de outro, ou seja, você não poderia ter uma concentração muito grande de um dos lados, muito acima ou muito abaixo da média. E por fim, o número de observações grande
e pequena escala de unidades que divide a distribuição. Se você está falando de uma distribuição de frequência, você teria que ter uma quantidade grande de observações e não poderia ter janelas muito grandes em cada uma das frequências para você utilizar essas relações empíricas. E para que servem essas relações? Elas servem para você calcular indiretamente os valores de média, de moda e de mediana. A média você calcularia se você não tiver todos os dados para calcular, mas se você tiver a mediana e a moda, você simplesmente usa essa fórmula. 3 vezes a mediana menos a moda, dividido por 2 vai ser o valor da nossa média. Para você calcular a moda, seria 3 vezes a mediana menos 2 vezes a média. E por fim, para calcular a mediana, seria essa continha aqui, 2 vezes a média, mais a moda sobre 3. Então você tem com as relações empíricas formas indiretas de realizar o cálculo da sua média, moda e mediana. Então, pessoal, esse era o vídeo de hoje, o primeiro vídeo dessa playlist. Deixem comentários sobre temas estatísticos que vocês acham que sejam interessantes, que façam parte. Como eu falei, o foco vai ser a transformação que a gente fez. A gente está muito feliz em trazer essa playlist, porque foi um trabalho aí que ao longo do final de 2019 até 2020 a gente foi fazendo aos pouquinhos, como uma forma de estudar, rever, fazer a minha própria revisão de estatística, mas também eu já fui fazendo e criando esse conteúdo porque é uma forma de colaborar com o aprendizado de diversas outras pessoas. Então um abraço e acompanhem essa playlist. Se você não viu ainda a playlist de Fundamentos de Python, chegou nessa direto de estatística e tem alguma dificuldade sobre a parte básica do Python, volta na nossa playlist de fundamentos, vai estudando e de repente até vendo as duas playlists em paralelo para que você consiga acompanhar de forma melhor esse estudo de estatística e conseguir ao mesmo tempo aprender os conceitos dessa disciplina, mas também aprender um pouco de Python no caminho. Então era isso que tinha para hoje, muito obrigado e até a próxima.